Pai, nós te damos graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queremos entrar na tua presença, Senhor, nessa manhã, como igreja, como Amém. corpo de Cristo, Amém, Senhor. e queremos pedir a tua revelação pela tua palavra que o servo vai trazer nessa manhã, em nome de Jesus, e que Amém. ele seja iluminado, Senhor, pelo teu Espírito para nos revelar aquilo que o Senhor quer nos revelar à tua igreja. Nós te Amém. damos graça, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Coloca seus anjos para nos ajudar, para nos restabelecer a nossa saúde, a nossa casa, nosso lugar, nossa vida, nossa família, nosso ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus seja louvado. É uma alegria, irmãos, a gente poder desenvolver Apocalipse, né? Aí entrou nosso irmão Sanderson. E sempre nós falamos, né? E é bom sempre colocar essa base. Apocalipse é um livro de revelação, portanto, a gente não pode estabelecer que o que nós estamos falando é puramente e exclusivamente o que está sendo revelado. Porque tem muitas interpretações quando você vai escutar o livro do Apocalipse que vêm de diferentes pontos de vista. Então, devemos ser aqueles que consideram e que examinam todas as coisas. E que, pela ajuda do Espírito, nós possamos cada vez mais ter mais clareza. Porque a revelação ou revelações das Escrituras sempre foram progressivas. Se nós olhássemos nossa experiência no passado, nós estamos, às vezes, ancorados em doutrinas, em pontos de vistas, mas ao longo da história da nossa vida com Deus, Deus foi esclarecendo muitos versículos, muitas visões, muitas interpretações, ao ponto de que hoje nós vemos totalmente diferente do que quando você se converteu. Então, não é negativo você ter experiências do passado onde você via de uma maneira e que agora você está vendo de outra maneira. Não é negativo, pelo contrário, isso significa que Deus está nos conduzindo a toda a verdade pelo Espírito. Então, colocando essa base, irmão, quando nós estudamos Apocalipse, nunca podemos perder o foco, é ver a pessoa de Cristo. E isso que é maravilhoso. Nós desenvolvimos até o quinto selo, os irmãos já estão lembrados, e nós usamos a base de partida, o livro de Daniel. Exatamente a profecia das 70 semanas de Daniel, trazendo a conexão da última semana de Daniel com o primeiro selo. Então, nós dizemos assim categoricamente que a última semana de Daniel é o desenvolvimento das coisas que hão de ser depois destas, que começa a partir do capítulo 4 e vai até o capítulo 22 de Apocalipse. Nós precisamos lembrar, quando foi aberto o primeiro céu, ninguém era digno de abrir o livro. E João chorava muito, capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse. E ele chorava muito porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Mas o ancião fala para ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então, a pessoa de Cristo, irmãos, é a centralidade de Apocalipse. Nós lembramos que versículo 1, e vamos junto, por favor, do capítulo 1, versículo 1, é dito para João da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por seu intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Então, aqui, o próprio Senhor recebeu isso aqui e passou a João por meio do anjo. Então, você vê como que é importante nós não perdermos o foco. Nós podemos examinar todos os selos, as trombetas, podemos ver as taças que vão ser derramadas, mas nós precisamos sempre estar centralizados em Cristo. E isso, para nós, é uma segurança, irmãos. Porque é fácil nós distrairmos com essas coisas, né? Por exemplo, quando nós falamos do quinto selo, nós desenvolvimos parcialmente.
Então, para nós introduzir o sexto selo, vamos voltar de novo, irmão, fazendo uma pequena revisão ao quinto selo. E os irmãos estão lembrando que no Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E isso aqui, irmãos, nós desenvolvimos na reunião anterior, dizendo que o sangue que os mártires derramaram, que era a vida que eles deram em sacrifício, por isso que é figura do altar ou debaixo do altar, essas almas que morreram, esses irmãos que são mártires, que morreram por causa do Senhor, eles estão no Hades, esperando o soar da última trombeta. Vamos falar dessa maneira, né? Mas existe um clamor lá por eles. E Deus atende esse clamor e registra para nós que eles deveriam aguardar até que seus conservos, ou irmãos iguais a eles, iam se acrescentar. Com isso, ele está dizendo que o período da grande tribulação, que nós dizemos e esclarecimos que é a última semana de Daniel, especificamente a segunda parte. Nós precisamos lembrar, esses 3 anos e meio finais é a manifestação do abominável que falou o profeta Daniel. Porque na primeira fase ele não é abominável. Ele é uma pessoa que vai fazer alianças, que vai fazer muitas coisas boas, vai trazer uma certa paz para a humanidade. Mas na segunda fase, representado pelos últimos 3 cavaleiros, que são os 3 selos abertos, representa o período onde ele vai hostigar, vai trazer guerra, fome e morte para a humanidade. Então, quando nós nos localizamos, dizemos que nesse período muitos hão de morrer, muitos vão perder a vida. E nós estamos falando especificamente daqueles que são conservos, daqueles que já estão no Hades, que na história, irmãos, eles perderam a sua vida por causa do Senhor. E nós lembramos de Abel, né? Que é falado de Abel, que é o justo, que ele alcançou justiça pelas suas obras. Por que é chamado justo ele? Porque ele, em obediência, ofereceu melhor sacrifício que Caim. E isso está lá em 1 de João, capítulo 2. Vamos lá, irmão, por favor. Versículo 12. Não, não é, não. Acho que é o capítulo 3, vamos ver. É 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, o que determinou a justiça? O que Abel praticou para dizer que ele era justo? Ele praticou em obediência o que ele aprendeu. Deus ensinou isso, né? Através de, vamos falar de Adão. A própria experiência que eles viveram, Adão e Eva, quando pecaram e foram expulsos do jardim por causa do pecado, o que antecedeu ele ser expulso do jardim? E está registrado que o Senhor cobriu eles com peles. Esse ato de Deus cobrir Adão e Eva com peles, porque eles estavam nus, existia um sacrifício. Ali nós vemos o primeiro sacrifício, a primeira ação do sacrifício, o derramamento de sangue, a morte de um animal, trazendo a figura do Cordeiro de Deus que no futuro iria dar sua vida por nós.
Então, é tão importante perceber essas coisas, irmãos, porque o que determina alguém justo? É nós crermos naquilo que Deus realiza. Irmão, sempre Deus tem nos mostrado isso. Não é o que nós realizamos, sino o que Ele realizou. Então, o povo de Israel, ele não conseguiu perceber estas coisas. E eles tinham muito zelo por Deus, mas eles não perceberam que a justiça de Deus não era o que eles estavam praticando, sino o que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que em Cristo nós seríamos justificados. Por isso ele é chamado justiça de Deus. E a única maneira de nós sermos justificados é derramamento de sangue, que é a morte. Então, nós sabemos que todos aqueles que nascem em Adão, eles já estão operando a morte neles. E essa morte que está operando não é o ato de justiça, não é a justiça de Deus. Aquela morte que opera na humanidade é o pagamento, o salário do pecado. Então, por mais que uma pessoa morresse e dissesse assim, eu vou morrer pela humanidade, ele não poderia salvar a humanidade, nem a ele mesmo. Por isso que nós lembramos que aqueles justos, alguém falou? É. Aqueles justos, ou aqueles irmãos que deram sua vida pela palavra do testemunho, porque foram fiéis, eles não morreram por nenhum de nós. Eles morreram na justiça porque eles eram obedientes a Deus. Mas a única morte que não salvou é a morte do Filho de Deus. Essa é a morte de redentora. Essa é a morte que tira o pecado do mundo. Então, desde Abel até aqueles dias, tinha muitos irmãos que estavam lá no Hades proclamando: até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue que foi derramado? Quer dizer, quando você vê na história de Israel, o que mais praticou Israel? Não foi matar os profetas? Então você vê, aqueles mártires, aqueles que morreram, foram mortos por causa do próprio Israel, irmão. Então, quando nós trazemos isso aqui, precisamos lembrar o que é dito agora. Vamos voltar à leitura de Apocalipse capítulo 6, versículo 11. E disse, e eles proclamavam, e versículo 11 diz: então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo. Até, olha essa expressão, que também se completasse o número de seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos igualmente, eles foram. Eles foram. Então, irmãos, aqui é muito importante nos lembrar. O que nós lembramos? Que está dizendo esse período de 3 anos e meio que a ação do anticristo vai fazer. Ele vai trazer morte e vai perseguir o santo. Capítulo 13 de Apocalipse, irmãos. Não precisa ir lá, eu vou ler para os irmãos. Versículo 7, Apocalipse 13, 7, disse: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem que vai pelejar contra os santos? Aqui o anticristo. Nessa face do abominável, ele vai pelejar contra os santos. E o que vai acontecer? E os vencesse. Aqui, irmãos, você percebe que esse número de conservos que iam formar parte de mártires e mortos pelo Senhor, aqui você tem novamente. Esse anticristo, ele vai perseguir e vai matar os santos. Então, eu não vou entrar com quem, porque esse vai ser para outra reunião, ou outra explicação sobre aquela mulher que está sentada sobre a besta. Capítulo 17. Ela se embebedou, lembra, irmãos? Com os santos dos justos. Vamos lá, com o sangue do justo. Capítulo 17. Lembra que no capítulo 17 você tem dois personagens.
uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, que sai do mar. E outra visão é a mulher sentada sobre essa besta. Então, João se admira por ver isso, né? Aí então ele vai explicar essas duas visões. Ele explica primeiramente no versículo 7 em adiante sobre a besta, que nós já falamos na reunião anterior. Mas no versículo 15, não, aqui no desse 7, perdão, 18, versículo 17, 18. Diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. No capítulo 18, ainda ele vai explicar sobre a queda dessa mulher. Mas no capítulo 17, que é isso que eu quero trazer para os irmãos, que ele se embebedava com o sangue do justo. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, mãe das meretrizes das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada, versículo 6, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui, então, não é só, irmão, isso que é interessante ver isso. Porque a ação do anticristo, quando ele vai perseguir, não é ele só. Aqui nós temos a participação de essa mulher. E nós já desenvolvimos no passado sobre essa mulher e a gente precisa trazer mais. Inclusive, eu postei o vídeo ontem sobre a grande meretriz. Não sei se os irmãos ouviram, mas a gente apresentou detalhadamente os versículos por que aqui essa mulher é Israel. Israel não é em sua totalidade. Aqui nós estamos falando de Israel que está fazendo alianças com o anticristo, que está envolvido e participando e aprovando as ações dele. Logicamente que ele mesmo depois se levanta contra esta mulher. E no capítulo 19, quando a grande meretriz caiu a grande Babilônia, aí você vê que as próprias nações que estavam junto com ela agora se voltam contra ela. E compartilhando com o Genaro ontem, nós lembramos da Jezabel, não lembra, o Genaro? A Jezabel, ela foi, na história, né, a esposa do Acabe, uma mulher terrível, que fez muitas barbaridades em Israel. E uma delas é trazer os ídolos e levantar altares. E tinha até sacerdotes. E aí nós lembramos de Elias, né? Precisamos lembrar do que Deus fez e como destruiu aqueles 400 profetas, fazendo descer fogo sobre aquele holocausto. E como foi reivindicado através de Elias o nome do Senhor. Mas essa mulher, irmãos, ela foi tão poderosa lá em Israel que até o próprio Elias ficou amedrontado com as ameaças dela. Agora, como foi o final dela? Por que usa essa Jezabel lá no Apocalipse? Mãe das meretrizes. Porque a abominação que ela praticou, irmãos, é introduzir aqueles ídolos para que Israel se contaminasse e fosse adorar eles. Foi tanta degradação no tempo da cave, no povo de Israel, que o povo perdeu o rumo. Eles não sabiam mais se adorar ao Senhor ou a Baal, né? Estavam tão influenciados por ela, né? Você vê, por isso que é trazido a experiência de Jezabel para Apocalipse. Essa mãe da meretriz tem um nome, Jezabel. Por quê? Porque ela foi, irmãos, a que levou ao povo de Deus à idolatria, de uma maneira muito forte. E no tempo da Jezabel, você pode ver que pessoa que se levantava para adorar o Senhor era morto por ela. Então, qual foi o final dessa mulher? E nós lembramos que ela, a carne dela foi destroçada pelos cães, né? Devorada pelos cães. Lembra que
Elui, como é que é o nome dele? Jeú, Jeú. Jeú, Geu, Jeú, obrigado, irmãos. O Jeú, quando viu ela saindo na azoteia, os irmãos lembram, ela saiu para receber a conquista que ele conquistou Israel, ela se preparou para receber o rei, para ela ser aceita no reinado dele. A rainha, né? Para ela ser reconhecida como a rainha. Agora você lembra que ele falou para os eunucos que estavam ao servidumbre dela por muitos anos? Quem estende ao meu lado, jogue aquela mulher pela janela. E ela cai e é arrebentada lá, ela morre ali, né? E ele entrou, o rei entrou para comer, para, né, para se alimentar e mandou seus servos aqui enterrassem aquela mulher. E quando eles saíram lá, só encontraram o crânio e as mãos. E o resto foi devorado pelos cães. Tal qual profetizou Elias. Então, você vê como que é interessante. Por que que estou trazendo isso? Porque Deus julga aquela grande meretriz. Deus vai julgar aquela grande meretriz. Então, muitos interpretam essa grande meretriz de diferentes pontos de vista. Nós já ouvimos várias interpretações, mas meu foco não é trazer isso. Mas eu estou só adiantando algumas coisas para nós vermos como que ela vai participar com o anticristo nessa perseguição, onde esses mártires que vão se acrescentar a esse grupo de irmãos que estão lá, eles vão morrer de mão, por mão do anticristo e por mão dessa mulher chamada Jezabel, a grande meretriz, mãe das prostitutas. Ela está embebedada, como disse o versículo 5 do capítulo 17. Disse, versículo 6 do capítulo 17. E então vi a mulher embriagada. Olha essa expressão. Com sangue de quê? Dos santos. E com sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, me admirei. Ele, João aqui, se admira por ver isso, com grande espanto. Então, na época da grande tribulação, irmãos, nós precisamos lembrar, no mundo, e inclusive em Israel, teve grandes acontecimentos, onde eles foram perseguidos, onde eles foram massacrados, onde eles morreram. Nós conhecemos a história. E a mais recente da história do genocídio que Israel experimentou foi com a Alemanha, lembra de Hitler? Nós lembramos disso. Mas isso não se compara à grande tribulação. Você sabe que a grande tribulação significa que não vai ter, irmãos, igual. Não vai ter. Quer dizer, o tempo da grande tribulação, e nós deixamos claro na reunião anterior, vou repetir. A grande tribulação é a ação do anticristo contra a humanidade. Principalmente contra aqueles que não aceitam a marca da besta, que é o governo dele, que é o sistema dele. Então, as nações que não aceitam esse governo, ou que vão contra isso, ele vai perseguir, vai matar. Então, nós podemos falar assim: vai perseguir o santo? Vai. Mas também a todos aqueles que não aceitam o seu governo. Lembra que o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo, né? O cavalo amarelo, o cavalo verde, que fala em outra versão, ele tem um poder para matar quanto por cento da humanidade? A quarta parte. A quarta parte da humanidade. Quando você vai no quarto selo, ele é terrível, né? Não vamos entrar lá porque senão vai estender muito. Mas o ponto é assim: nunca teve na Terra chamada Grande Tribulação. Vamos no capítulo 24, o que, que o Senhor Jesus fala sobre isso? Capítulo 24 de Mateus. Versículo 15 na diante. Pode ler, irmão Genaro?
Até o 21, por favor. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo que lê, entenda. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Amém. Então, essa expressão ressalta, né, irmãos? Que o celular tá falando sozinho aqui, irmão. Se convertiu. Mas você vê como que é, irmãos? Essa expressão que a tribulação vai ser grande, né? Quando a gente fala grande tribulação, não tem a magnitude, né? Mas nunca teve na Terra. Então, essa perseguição não vai ser simplesmente, vamos falar assim, aquele que está professando o nome do Senhor, ou aqueles que estão, vão matar. Não. Por trás disso tem aquela opressão para a pessoa desistir da fé. Por que que eu falo disso? Porque o sistema que vai estar operando no momento e vai ter sinais, nós limos aí no capítulo 13, versículo 11, a participação, a atuação dessa besta que sai da terra, que é chamado falso profeta, que ele tem uma aparência de ovelha, mas fala como dragão. Ela vai ter a aplicação desse sistema de uma marca na fronte, na mão, e ninguém vai poder comprar nem vender. Então, não é simplesmente que ele vai estar matando as pessoas. Ele vai estar fazendo que a pessoa sofra. Ou seja, são 3 anos e meio. Vai estar sofrendo. E capítulo 14, vamos lá, por favor. Capítulo 14 de Apocalipse. O anjo vai falar. Versículo 6. Versículo 6, irmãos. Diz assim. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo o evangelho eterno, para pregoar ou pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então, esse anjo, irmãos, não é a atuação deles em Israel. A atuação dele é sobre todas as pessoas do mundo. E aqui ele descreve ou apresenta quem são todos. O que ele vai pregoar? O evangelho eterno. Qual que é o conteúdo do evangelho eterno que o anjo vai pregoar? Diz assim, dizendo, versículo 7, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Porque é chegado a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha o conteúdo do evangelho. E que mais? Versículo 9. Seguia-se outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe sua marca na fronte e sobre a mão, o que vai acontecer? Versículo 10. Também esse viverá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Então, aqui, irmãos, nos mostra um contexto. Aquelas pessoas que estão indecisas, né? Como foi no tempo da Jezabel, né? Tinha pessoas que estavam
Será que vamos adorar a Baal ou vamos adorar a Jeová? Porque aquela pressão daquela Jezabel sobre o sistema, sobre o Israel. Então, vendo muitas pessoas morreram, muitos servos de Deus morreram em mão dela. Agora, escolher Jeová naquele tempo determinava a morte. Então, o caminho mais fácil era adorar Baal. Você lembra que tinha a imagem de Baal? O que tinha que fazer lá com Baal? Tinha que beijar o pé dele, né? Como sinal de adoração a ele. Mas quando Elias, lembra que ele estava lá na caverna, lá, querendo morrer, e o Senhor fala assim, o anjo aparece e fala para ele, o que você está fazendo aqui? Aí o Senhor conta para ele, né? Reservei 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Mas quando você vai lá em 1 de Reis, fala que não beijaram os pés de Baal. Quer dizer, naquela época vai trazer uma figura do que vai ser também nesse tempo aqui. O que vai ser nesse tempo aqui, irmãos, da grande tribulação? O sistema do anticristo vai ser tão forte, irmãos, que as pessoas vão dizer assim: não, eu não quero mais sofrer. Não quero mais sofrer, eu vou aceitar essa marca, vou aceitar ele. Muitos vão ser enganados, porque nós temos um relato de 2 Tessalonicenses, mas muitos vão estar debaixo dessa pressão para eles desistir da fé. Por isso que a morte simplesmente é uma saída muito fácil daquela época. Grande tribulação não é simplesmente que vai estar matando, né? Vamos falar assim, achou um, morreu. Não. O que significa tudo isso? A pressão psicológica que uma pessoa passa, a fome que ela vai estar passando, a situação de guerra, porque calamidades vão estar vindo, vai vir muitas situações. Então, o que é a tendência do ser humano? É buscar uma saída. E ali é onde que vem a minha reflexão agora, né? A gente sempre fala, nós lemos um versículo ali em Tessalonicenses, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que Paulo ele disse uma expressão, né? Vamos lá, irmãos. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Quer ler, irmão? O Diego tá aí, hein? Ô, irmão Diego. Aleluia. 1 Primeiro, Amém, Timóteo. amém. 4, 7, né? Sim. 8. Mas rejeitai as fábulas profanas Ô, e irmão, velhas desculpa. caducas. Desculpa, aí 2 Timóteo. 2 Timóteo, desculpa, irmão. 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Aleluia. Amém. Então, irmão Ronaldo, todo mundo fala assim, né, irmão Ronaldo? Que o senhor venha, né? Maranata, que o senhor venha, né? Ah, Mas o que antecede a vinda do Senhor é o dia do Senhor, que esse é período da grande tribulação que o anticristo vai estar fazendo. Mas, por outro lado, quando aconteça essa perseguição e essa matança e tudo que vai acontecer, Deus vai desenvolver o dia da vingança dele sobre os moradores da terra. E especificamente, irmão, sobre aqueles que têm a marca da besta, sobre aqueles que estão adorando a besta, que estão seguindo ele. Porque os sofrimentos que ele vai ocasionar não é para, para os que são seguidores dele. Ele vai estar ocasionando sofrimento, ou chamada grande tribulação, para os que não seguem ele. Então, quem que vai estar de boa nesse sentido da grande tribulação? São os adoradores da besta. Por isso que vem o dia da vingança do Senhor, que vai ser o desenvolvimento das trombetas, das taças, que nós vamos trazer, mostrando para os irmãos como que se desenvolve isso aqui, como que o desenrolar disso aqui. Então,
Por isso que a preparação para nós entendermos que essas almas que estão debaixo do altar estão aguardando os irmãos, esses irmãos que vão dar vida, irmãos, eles vão sofrer o extremo da perseguição. O extremo deles dar a vida pelo Senhor. E ali entra um versículo que o irmão Maurício sempre fala, que é Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra que deram e pelo testemunho que deram, e mesmo em fase da morte, não amaram sua própria vida. Não é extraordinário, irmãos? Então, aquela pessoa que está, como dizia assim, que será que adora a besta? Será que siga o Senhor? Aí os anjos vão estar falando: olha, se você se deixa colocar essa marca, se vocês adoram a besta, vocês vão receber os flagelos, o juízo que vem para ele, vocês também vão receber. Vão viver o vinho do seu furor, da sua ira. Olha, O mesmo prêmio. O pode mesmo falar. prêmio. O Viu? mesmo prêmio dele. Mesmo prêmio. Agora, olha que interessante, irmãos. Lá é 3 anos e meio. É só suportar 3 anos e meio e o Senhor já volta. Mas vão ser 3 anos e meio de grande tribulação. Por que eu estou fazendo esse ênfase aqui? Porque aqueles irmãos que vão completar o número é porque eles pagaram o preço. Não se importaram consigo mesmo. Olha que lindo, irmãos. Se nós alcançássemos essa época, se o Senhor nos permitisse entrar nessa época, nós estaríamos na turma que dá uma vida pelo Senhor, que não se importa consigo ou não quer sofrer. Não aceita o sofrimento. Ah, não, é muito sofrimento. Eu vou aceitar a marca dele. Não posso comprar, não posso vender. Puxa, não posso comprar, não posso vender, está dizendo a Lília aqui. Olha Depende que... muito do tamanho de Deus no coração do crente. Oh, aleluia! Ô, pastor Roneus, o que você acha, irmão? De que lado nós estaríamos? É Tá importante, preparando a né? cozinha. Você vê, irmãos, que hoje, irmãos, nós não temos ninguém nos dizendo para abandonar a fé, nem pressionando. Você tem liberdade hoje, nós temos liberdade. E essa liberdade que nós estamos tendo no Senhor, você pode ir na casa de um irmão, fazer um culto na casa, pode ir nas praças, pode fazer com liberdade falar do Senhor. Mas vai chegar um tempo que está próximo, irmãos, que essa liberdade que você está tendo para você buscar e adorar o Senhor e fazer público a tua fé vai acabar, irmãos. Está muito próximo. E não estamos falando ainda da grande tribulação. É a preparação desse sistema que está no maligno, que está fazendo um funil, onde as pessoas hoje, irmãos, estão perdendo a liberdade. E essa liberdade que nós temos hoje, como que nós temos investido? Como que nós temos vivido? E isso é pessoal, cada um de nós. Por isso que quando você fala assim, Maranata, Senhor, vem, Senhor Jesus. O que envolve vem, Senhor Jesus? Envolve que ele vai vir primeiro para o juízo. Porque, irmãos, a vinda dele gloriosa, certamente é gloriosa para nós. Mas qual que é o contexto da vinda do Senhor? É muito sofrimento. Como nunca teve. E nós não entramos ainda na sexta, no sexto selo, onde traz um resumo do que vai ser o dia da vingança, o dia da ira. Por que nós estamos dando ênfase aqui? Porque hoje é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça, da abundância da graça, da liberdade que nós temos. Mas aquele tempo acabou a liberdade e acabou a graça. Ali você faz uma escolha. Hoje, irmãos, no tempo da graça, o Senhor é longânimo, tolerante,
Mas também, irmãos, se nós formos, como disse esse Paulo, disse, o que que vamos fazer com essa graça? Aproveitaremos a graça de Deus para viver no pecado? Ele fala de modo nenhum. Ou seja, a graça de Deus, nós estamos vendo esse tempo que é maravilhoso, de liberdade, é para nós realmente sermos mais comprometidos ainda com o Senhor. Quanto que o Senhor alcançou em nosso coração, nossa mente, quanto que está escrito em nosso coração as suas leis. É na medida que eu me envolvo com as coisas de Deus. É na medida que eu busco a Deus. Porque não vamos aproveitar a graça de Deus como libertinagem. Hoje tem se pregado um evangelho tão leve, tão superficial, sem comprometimento, que nós fazemos de nossa fé algo que não é real. Mas o Senhor está cada vez mais nos trazendo palavra para nos mostrar a seriedade desse tempo que nós estamos vivendo. Porque nós falamos que a vinda do Senhor ainda está, falta ainda, mas se amanhã, ou hoje, eu morrer, para mim o Senhor já veio. Viu, irmão? Não precisa ser aquele. Será que eu vou escutar a trombeta? A gente fala assim, eu vou escutar a trombeta. Porque Paulo, ele disse, no capítulo 15, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51, disse que, vos digo um mistério, que nem todos dormiremos. Não fala isso? Mas transformados todos seremos no abrir e fechar de olhos. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 4, ele disse, versículo 17, que diz assim, que é no soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo disse, e nós, os vivos, os que estivemos para a volta do Senhor, você vê o coração dele. Disse, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque ao assunto aos seus encontraremos a eles no ar. Quer dizer, por um lado, nós temos a figura maravilhosa, mas o que antecede tudo isso, irmão? É a grande tribulação. Por isso, irmãos, é amar a vinda do Senhor, é aceitar o juízo que Deus vai fazer. Para nós amarmos a vinda do Senhor. Irmão, Irmão. esses vivos que ele fala nessa palavra, Sim. será que não são esses que são os cristãos que estão em Cristo Jesus, que estão vivos? Muito bem. E os mortos são essas pessoas que não estão em Cristo? Será que não seria isso? Você fala de Tessalonicenses ou de Apocalipse? Esse que você acabou de falar. Não, esse Tessalonicenses, capítulo 2, está falando os vivos será que não serão os cristãos que estão em Cristo? Sim. Esses são os vivos, né? São os vivos. E os mortos seriam as pessoas que já estão condenadas. Não, os mortos em Cristo, fala o versículo. Mortos Sim. em Cristo. Porque lembre que tem duas ressurreições, irmão Ronaldo. A primeira, quando o Senhor vem, é ressurreição para a vida. Que somente participarão os que são de Cristo. E quando eu falo são de Cristo, eu não estou falando do Novo Testamento, mas estou referindo a todos aqueles como o de Abel, que nos precederam lá na antiguidade, sim, aparecer Cristo, mas eles serão obedientes a Deus. Como Abel, que obedeceu a Deus com aquela oferta que ele ofereceu e se tornou justo, ele também vai participar da ressurreição dos mortos. Porque lembra, irmão, essa ressurreição dos mortos, especificamente lá em Tessalonicenses e em 1 Coríntios 15, está falando da ressurreição para a vida. Então, a ressurreição para a morte, ou dos ímpios, só é depois dos 1000 anos, que é a chamada segunda ressurreição, ou ressurreição para a morte, ou vão receber o dano ainda da segunda morte. Agora, veja bem, nós estamos falando que o que antecede a vinda do Senhor nos ares é o juízo. Esse juízo que vai estar operando sobre aqueles ímpios, por um lado, da parte de Deus, chamado dia da vingança, que vai concluir com Armagedão. Armagedão é o final só. Mas ele já vinha desenvolvendo. E isso nós vamos trazer agora, quando a gente não vai dar para desenvolver o sexto selo, porque já foi tarde, já ficou tarde.
Mas a gente está vendo, primeiramente, o que envolve as almas debaixo do altar. E aqueles que vão anteceder ele, ou que eles vão se completar o número dos conservos. É o contexto da grande tribulação. Os irmãos que vão estar sendo mortos. E no caso, irmão Ronaldo, os que vão estar sendo mortos são chamados de servos de Deus e irmãos deles. Aqui no texto do quinto céu. São chamados de servos e são chamados de irmãos. Quem são eles? São todos aqueles que, por causa do Senhor, não aceitam a marca da besta. São aqueles Não que. aceita. Exatamente. Que diz o capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse. O que diz lá? Eles, pois, o venceram. Por causa da palavra do testemunho, por causa do sangue do cordeiro, e mesmo em face da morte, o que eles fizeram? Não amaram sua própria vida. Ou seja, eles, por causa da sua fé, viu que diferença que faz, irmão? Por causa da fé que eles têm, eles não se importam ao ponto de morrer pelo Senhor. E foi lhe Não dado, apostataram. não Não apostataram. apostataram. Exatamente, não apostataram. E capítulo 13, versículo 6 que nós lemos ali, diz que ele tem autoridade para pelejar contra os santos e os vencesse. O que significa isso? Que vão morrer. Mas quando eles morrem por causa do Senhor, na verdade os santos são os vencedores. Porque eles o venceram. Como que eles venceram ao anticristo? Morrendo pelo Senhor. Você vê o contraste? Para o anticristo, ele está vencendo porque matou. Mas para quem está morrendo por causa do Senhor, ele venceu. Você vê o contraste? Por que ele venceu? Porque ele não negou a fé. Olha capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. Vamos lá. Capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse. Capítulo 24. Capítulo 20, versículo 4. Esse nós lemos com o irmão Sanderson. Tá lembrado, irmão Sanderson? Diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem que por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinarão com Cristo por durante 1000 anos. Essa aqui é a primeira ressurreição, irmãos. Ressurreição para a vida. Aleluia! Capítulo 7, agora versículo 11. Já termino, irmãos. Capítulo 7. Aqui o ancião pergunta para João: quem são esta grande multidão? Versículo 9. Depois destas coisas vi e uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos. Olha como que estão vestidos, com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha só que lindo, irmãos. Olha que maravilha, irmãos. Quem são eles, irmãos? Esses são os que saíram, proclamavam, versículo 10, e proclamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e até o trono se postraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e a glória, e a sabedoria, e as sanções de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam a nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Aí pergunta, né? Um dos anciãos pergunta para João: estes que se vestem com vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? A resposta é:
Senhor, tu o sabes. João vai dizer, né? Tu o sabes. Ele então me disse: são estes, olha, irmãos, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, olha só, irmão, e a salvejaram no sangue do Cordeiro. Quer dizer, eles tomaram posse da obra de Cristo. Irmãos, que maravilhoso, né? A gente fala assim, morrer pelo Senhor, né? Não tem a melhor morte quando você morre pelo Senhor. E um exemplo, irmãos, é a morte de Estevão. Lembra disso? Vamos lá, irmãos. Capítulo Atos, capítulo 7, versículo versículo 55 na diante. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançou-o fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Amém. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu questionei muito Aí, esses. aí ele venceu, irmão. É, adormeceu, não Aí ele morreu. venceu. Tá vendo? Morrendo, ele venceu. Morrendo ele venceu. Puxa vida, irmão. Você vê que extraordinário o que significa morrer por causa do Senhor. Uma coisa que te marca aqui, quando nós vemos ao Senhor Jesus à destra da majestade, como normalmente nós vemos nas Escrituras. Como que ele está? Está sempre sentado. Nós vemos sentado, ele é o sumo sacerdote sentado à destra. Mas nesse momento que ele está por receber o Marte, como que ele fica? Em pé à destra. Isso é um detalhe, irmãos, que a honra que ele está dando àqueles que deram a vida por causa do Senhor. Irmãos, eu trouxe isso e vou terminar com essa reflexão. Nós não estamos no tempo da grande tribulação. Nós estamos no tempo que nós estamos vivendo uma liberdade, que nós podemos buscar o Senhor, ninguém nos proíbe. Nós hoje estamos vivendo o tempo da graça. E, irmãos, o que significa hoje você dar a vida pelo Senhor? Não é você que alguém te mate. Não tem uma arma te apontando na cabeça dizendo nega a fé. Não. Hoje, no tempo da graça, irmãos, se nós queremos agradar o Senhor e que, como aquela expressão maravilhosa que ficou tão patente, que o Senhor se coloca de pé para receber e honrar aquele que foi martirizado por causa do Senhor. Irmãos, se nós queremos ter essa honra de ser recebidos nos atos do Senhor, hoje é o tempo de nós tomarmos a cruz e seguirmos ao Senhor. Se alguém, como diz a expressão lá, capítulo 16, se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida neste mundo, perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, achá-la. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. É onde voluntariamente nós desperdiçamos nossa vida neste mundo. Porque, irmãos, como que as pessoas veem aqueles que estão se envolvendo com as coisas de Deus? Ficou tão banalizada que são desprezadas as pessoas, ridiculizadas. Quando você se envolve para servir, o Senhor aqui está nosso irmão Ronaldo, que vai na prisão lá, no presídio, né, irmão Ronaldo? Sim, sim.
Todo mundo Sim. fala assim, o Ronaldo tá perdendo tempo lá, com esses bandidos lá, né? Ou nosso irmão Ronilson tá aqui também, irmã Ruth, que eles dedicaram sua vida para servir o Senhor nas aldeias indígenas. Olha só, irmãos. Bem retorno. Qual o retorno? Só prejuízo, né, pastor? Só perda, né, pastor? Mas ele está desperdiçando sua vida por causa do Senhor. Irmãos, que nós possamos ser fiéis naquilo que o Senhor tem nos mostrado. Aqui está nosso irmão Mauri, que tem também dedicado sua vida para servir o Senhor. Socorrer. Meu irmão Genaro, nosso irmão Diego, nosso irmão Renê, nosso irmão Sanderson. Cada um de nós, irmão, nós estamos vivendo um tempo em que podemos desperdiçar essa vida. Quando eu falo desperdiçar, eu estou usando uma força de expressão, né? Porque perder nossa vida nesse mundo é quando você, vamos falar assim, se envolve com as coisas de Deus. Porque é uma perda de tempo para muitos. Hoje você está perdendo a vida, você pode estar fazendo uma viagem lá para Cancún, indo lá para não sei onde, mas você se envolve com isso. Você se desgasta com as coisas do Senhor. Eu falo assim, irmãos, porque nós espiritualizamos tanto as coisas, mas é tão prático viver pelo Senhor, ou viver para o Senhor, é aonde que está no seu coração. Aonde que está no seu coração? Está nas coisas do Senhor ou está nas nossas coisas? O que que nós temos ocupado o tempo de nossa vida? Em que estamos desperdiçando a nossa vida? Se nós estamos nos ocupando com as coisas do Senhor, então nós estamos perdendo a nossa vida por causa dele. Mas se nós estamos nos ocupando e fazendo dessa vida algo para nós, e até o próprio Senhor, então nós vamos perder nossa vida, irmãos. Mas aquele que perde sua vida por minha causa, salvar-lá. Quando, irmãos? Quando ele partir desse mundo para lá. Então nós também seremos honrados, né, irmãos? Irmão, quem que não quer ser honrado? Eu falo para você, irmão, vamos ser fiel até a morte. E eu não falo da Amém. morte da grande tribulação, porque eu não sei se nós vamos chegar a esse ponto da grande tribulação. Mas vamos ser fiel naquilo que o Senhor nos comissionou até o fim, irmãos. Amém. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, e sejamos aqueles que estão correndo a carreira e dizem no coração, Maranata, seja feita a vontade de Deus. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Aqui eu paro por aqui e amanhã nós desenvolvemos o sexto selo, tá bom, amados irmãos?